Vamos para mais uma aula hoje. E hoje a aula é baseada no que rolou nos stories recentemente. O que rolou nos stories recentemente? Sobre público-alvo e persona, né? Na aula anterior eu falei sobre a diferença de público-alvo e de persona e expliquei como você deve traçar para que você defina e que não há nada de errado se você pretende atingir clientes com poderes aquisitivos mais altos ou com poder aquisitivo inferior, que isso não tem certo e errado. Existem estratégias para cada público. Cada público necessita de uma demanda diferente de marketing, né? De uma estratégia diferente de marketing e, de certa forma, até de um posicionamento diferente também. E hoje a aula será exatamente sobre isso, sobre marketing. Eu vou separar as classes, né? Vamos dizer assim, em classe A, que nós não vamos falar porque não é o meu público-alvo também, né, que são os milionários. Nós temos a classe A, que são os muito ricos. Nós temos a classe B, que é aquela classe média alta, que é, de certa forma, pode ser considerada, tem um padrão de vida bom, né? A classe, falando da A, B, a classe C, que aí já é a classe média, que é o que a gente chama de massa, né? E tem a classe D, que já é uma classe de um poder aquisitivo menor. E tem a classe E. Esses dois extremos, né? Classe E e classe AA, eu não vou estar falando sobre isso, tá bom? São dois extremos muito opostos, então eu não vou estar entrando nessa linha de posicionamento, né? A classe AA dos milionários, né, é o mercado de luxo, é das grandes grifes, Louis Vuitton, Louboutin, que não é o meu público-alvo também. Meu público-alvo eu já conversei com vocês, né? No meu Instagram, Bia Dutra PMU, meu público-alvo é a mulher, né? É a Andreia, de 40 anos, que tem sim uma independência financeira, que tem sim uma renda familiar muito acima de 10 mil por mês, né? Ela tem seu próprio carro, o marido tem um carro dele, ela tem condições financeiras de fazer diversos procedimentos estéticos. Muitas vezes ela não faz parcelamento em muitas vezes. Ela usa sempre o cartão de crédito pensando em adquirir milhas, porque ela faz viagens constantemente. Essa é a minha persona, né? A minha persona, ela não é um cliente AA. É uma cliente que fica ali entre a B, quase uma A, né? Ela é uma B, quase uma A. E hoje o nosso foco vai ser a classe C e a classe D, porque eu percebi que vocês têm essa dúvida, né? E muitas vezes atuam nesse segmento de repente hoje e precisam entender o que difere o marketing da classe C e D para a classe B e A, para que vocês traçam a estratégia de vocês caso vocês queiram mudar a persona de vocês. Porque, como eu mesmo contei a minha história, eu não comecei na classe B, né? Eu tracei as estratégias para que eu conseguisse chegar na minha cliente, né? Na minha persona Andreia. Eu fui fazendo uma construção para chegar lá, certo? E para isso é preciso que você entenda essa diferença. Então hoje o foco dessa aula não é o foco desse Instagram, vou reforçar isso. As minhas estratégias, as estratégias que eu compartilho aqui, as estratégias do meu método, elas são estratégias voltadas para quem deseja atender menos, faturar mais, quem deseja faturar os seus primeiros 10 mil,
né, ter um faturamento mensal aí mínimo de 10 mil por mês. Esse é o objetivo do A Bianca Dutra. Já falei sobre isso na aula de persona, que a minha persona aqui é a Nina, que sonha em faturar 10 mil por mês. Ok? Então vamos lá. Pensando, vamos começar aqui com um dado estatístico. Tem uma pesquisa da Datafolha que antecede ao período da pandemia. Provavelmente hoje isso deve estar até pior, mas eu não consegui achar nada recente confiável, que diz que mais de 40% da população brasileira vivem, tá, com uma renda familiar, que não é renda individual. Essas pesquisas, quando são feitas, o foco é em renda familiar de menos de 2 salários mínimos. O que isso significa? Primeiramente, aqui não estamos entrando em questões políticas nem em questões socioeconômicas, tá? Aqui nós estamos falando sobre vendas. E o que esse número mostra pra gente? Que tem muito cliente desse poder aquisitivo, né? Que tem uma alta demanda dessa classe. Se mais de 40% da população brasileira corresponde a uma renda familiar de menos de 2 mil por mês, isso mostra que a gente tem um número muito grande de consumidores de baixa renda. Então isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo, porque significa que nós temos o quê? Muitas pessoas para serem atendidas. Então não vai ser problema cliente. Tá fazendo sentido para vocês? Então, gente, como eu estava falando, é um mercado gigantesco para ser explorado. Só que nem tudo são flores. Nem tudo é esse mar de rosa. Tudo tem seus prós, né, e os seus contras. Beleza? Então, vamos lá. Apesar de ter essa alta demanda de público, de cliente, né, de gente para consumir o nosso serviço, o serviço da área da beleza, porque a gente sabe que é uma realidade da mulher brasileira se privar às vezes de coisas essenciais para se cuidar. A gente sabe que isso é uma realidade, tem várias pesquisas que dizem que a mulher às vezes se priva de coisas essenciais para ter uma unha feita, para cuidar de um cabelo, para botar de repente uma extensão de cílios. A gente sabe que isso é uma realidade. Tanto que hoje existe o quê? Programas até de plástica com financiamento. Hoje até o iPhone já tem o quê? Financiamento bancário, igual de carro, para um celular. Por quê? Porque todo mundo quer estar na moda, todo mundo quer fazer parte de um grupo. E isso independe da classe social. Então, o fato de não ser um público bom, isso é um engano, tá? Não vai faltar cliente para quem deseja trabalhar com as classes C e D. Mas, Bia, então vamos lá. Você falou que tem prós, que tem contras. Qual seria os contras disso? O contra é que você vai precisar sempre estar focado em preço e em boas formas de pagamento. Não tem outra maneira de se posicionar para a classe C e D se não for dessa forma. Ah, Bia, mas a qualidade não vai importar? Claro que vai importar. Gente, qualidade, isso não é questionável, ok? Ninguém em sã consciência vai querer contratar um serviço de má qualidade. O grau de exigência pode ser menor, às vezes por uma questão cultural, por uma série de coisas, mas para aquela cliente, aquela qualidade atende ao que ela espera. Então, qualidade não é discutível. Independente se você atende
classe D, classe C, classe B, classe A, classe AA, todo mundo quer um serviço de qualidade. Obviamente que cada um com o seu grau de exigência diferente. Ficou claro? Então, vamos dar continuidade. Quando você escolhe trabalhar com esse público, ao contrário de parecer que é muito fácil, que, nossa, nós temos aí mais de 40% da população brasileira com uma renda familiar menor que 2.000. Então, a gente tem uma alta demanda, né? Muita gente para captar. Beleza, realmente, existe um grande mercado aí. Só que qual é a sua dificuldade? A dificuldade que você vai encontrar? Que você vai precisar sempre ter um preço bom. Você vai precisar sempre ter uma forma de pagamento diferenciada. Vou dar um exemplo aqui agora de algumas marcas que representam muito bem isso que eu quero dizer. Casas Bahia. A Casas Bahia, se você jogar no seu celular aí, no Google, e colocar assim, Casas Bahia, e entrar no site deles, primeira coisa que o canal de comunicação deles é assim, Zap. Por que é Zap? Zap é o termo popular do WhatsApp. Então ele já se posiciona ali, mostrando que é uma loja pro povo se identificar. Como que eles se posicionam? Com pagamentos muito facilitados. Teve até uma época que eles chegaram a ter até processo que era, quer pagar quanto? Eles são uma empresa focada nisso. A loja deles, né, quando você entra numa loja da Casa Bahia, você senta no sofá, você vê a senhora do lado dizendo assim, mãe, senta aqui, olha como é que esse sofá é gostoso, senta aqui, olha como é bom. Você vê gente deitando na cama, deita com o marido. Bia, você tá falando que isso aqui tem algum problema? Não. Mas existe aquela loja de móveis que vai te inibir de fazer isso. Você vai entrar às vezes numa loja de colchões mais caros, né? Você não vai ter coragem de se jogar com seu marido ou com seu namorado na cama, assim, se tacar lá no chão. Você não vai ter essa coragem. Por quê? Porque a própria loja, a gente tem isso dentro da gente. De ter um senso de o que é pro nosso bico, o que não é pro nosso bico. O lugar que vai te deixar mais à vontade pra você gritar, mãe, olha esse sofá aqui, tá com preço ótimo. E vai ter loja que você às vezes vai passar na porta e você vai dizer, ih, essa loja aí nem entro. Tem cara de ser caro. E aonde eu quero chegar com esse exemplo? Que isso é como vai funcionar o seu Instagram. O nosso Instagram hoje é o quê? Eu falo sempre aqui nas minhas aulas. O Instagram, ele é a nossa vitrine. Se você trabalha com esse tipo de público, você não vai poder criar muito distanciamento. Ele não vai poder entrar na sua vitrine e achar que aquela vitrine não é pro bico dele. Tá fazendo sentido para vocês? É importante você entender isso. Ah, Bia, mas você fala muito aqui de não usar a linguagem Zap. Você fala muito aqui de não falar de promoção. Sim, eu falo. Porque como eu disse no começo da aula, o meu público aqui, a minha persona do A Bianca Dutra, são as ninas que sonham em faturar no mínimo 10.000 por mês. Esse é o objetivo do A Bianca Dutra. Essa é a minha persona. Então, o meu foco, tá? Entenda, o meu foco aqui não é ensinar estratégias de marketing para classes mais baixas, de poder aquisitivo menor. Eu tô desenvolvendo essa aula porque muitas meninas chegaram para mim dizendo que
Hoje, elas atendem esse público, né? O público que só compra se for na promoção, o público que só compra se for parcelado em 12 vezes sem juros. Mas ela também quer sair disso e não sabe como sair, porque ela não está conseguindo perceber a diferença. Então, ela precisa ir encontrando esse equilíbrio para poder ela fazer essa transição de persona, né? Essa transição de público-alvo. Então, esse é o objetivo maior da aula hoje aqui, tá? É mostrar pra vocês que é sim um bom público, mas eu vou dizer pra vocês que não é fácil. E por que não é fácil? Primeiro item eu já disse, você vai viver brigando por preço. E o que isso significa? Primeiro eu vou até usar uma frase desse livro aqui, Reposicionamento. São 2 livros, inclusive, que eu indico a leitura. Um é o Posicionamento, A Batalha por Sua Mente. É um livro muito antigo, mas como ele fala de mente, ele é um livro super atual até hoje. E agora eu tô lendo Reposicionamento, que é como se fosse uma versão atualizada, né? É a atualização do livro Posicionamento, falando justamente desse mercado atual, dessa era de competição, de mudança e de crise. Porque lá atrás, né, quando foi escrito o livro Posicionamento, não tinha a concorrência que a gente tem hoje, acirrada do jeito que é hoje, até por conta das redes sociais, das mídias sociais, né? O mercado mudou muito. Então eu agora reli essa atualização e eu destaquei uma frase que eu lembrei e que vem muito a calhar para essa aula de hoje. Que a frase é a seguinte: o preço costuma ser o inimigo da diferenciação. Por definição, ser diferente deve valer alguma coisa. É a razão para se pagar um pouco mais por um produto ou serviço, ou pelo menos a mesma quantia. Quando o preço se torna o foco de uma mensagem, você está começando a minar as suas chances de ser percebido como único. Inclusive, eu já falei disso aqui muitas vezes, né? Que quando o preço é o que você vai ser a sua estratégia, você vai estar sempre brigando. Se o seu concorrente ali do lado abaixa o preço, já era. Então, vamos lá. Essa não é uma maneira saudável de agir. Por quê? Por que não é uma maneira saudável de agir? Cada um deles, dos seus concorrentes, pode remarcar seus preços quando quiser. E lá se vai a sua vantagem. Fez sentido para vocês? Então, assim, esse é o ponto negativo de quando se trabalha com massa. É possível? É possível. Mas é difícil. Eu admiro quem consegue. Você acha que manter uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza, uma Ricardo Eletro de pé deve ser fácil? Não deve ser fácil. Porque eles devem ter uma inadimplência alta. Tem uma série de fatores, entendeu? Que envolvem ali. Então, como é que eles conseguem vender um produto tão mais barato, com uma forma de pagamento tão facilitada? O mercado Guanabara. O mercado açaí é atacado, aí justifica. Mas um Guanabara, a gente tem aqui no Rio, eu não sei se outros estados têm, mas, por exemplo, a gente tem o mercado Guanabara e a gente tem o mercado Zona Sul. Ah, Bia, você não faz compra no Guanabara? Claro que faço, faço até no açaí. Mas eu amo o mercado Zona Sul. Por quê? Porque as firulas, os queijos diferentes, os vinhos diferentes, eu vou encontrar no Zona Sul, no mercado Pão de Açúcar. Não vou encontrar no Guanabara. Não vou encontrar no Mundial. E se você entrar no Instagram do Mundial, no Instagram do Guanabara, e entrar, façam esse exercício depois. Entrem no Instagram do Guanabara, entrem no Instagram do Mundial e entra no Instagram do Mercado Zona Sul.
Primeiro, com certeza, o Instagram do Guanabara e do Mundial vai ter muito mais seguidores do que o do Mercado Zona Sul e do Pão de Açúcar. Mas você vai perceber logo a estética, que é diferente. Bia do céu, mas você tá dizendo que a pessoa de classe mais baixa não tá preocupado com a estética? Não, não é isso. Todo mundo sabe o que é belo. Todo mundo assistia as novelas do Manuel Carlos, do Leblon. Todo mundo ouvia Garota de Ipanema. Então todo mundo sabe o que é belo. Mas, quando se fala de estratégia de marketing, o que a gente observa quando entra no Instagram da Casa Bahia, do Guanabara, no site deles? Que o foco é o quê? O melhor preço você encontra aqui. Melhores ofertas. Faça o seu cartão de crédito aqui. É tudo muito voltado para a questão financeira. É tudo muito voltado para vantagens financeiras. Diferente do mercado Zona Sul, que você já sabe que é diferenciado. Se você entra no Mundial, no Guanabara, tem lá o cara com o microfone, do nada gritando, Leite Ninho baixou o preço, Leite Ninho agora por X. Aquela caixa de som na porta. Você não vai ver isso no mercado Zona Sul. Então, é sobre essa estética toda que vocês precisam observar. Principalmente se você quiser fazer uma transição. Aí você não vai poder ficar nem no 8, nem no 80. Porque, como eu disse, quem atende as classes C e D não pode criar um distanciamento. Você não pode ter um Instagram que quando o cliente se aproxime, ele pense assim, nossa, isso daí não é pro meu bico, não. Deve ser caro. A sua foto da bio, ela não vai poder ser uma foto que você esteja com cara de rica milionária. Porque vai criar um distanciamento. Ah, Bia, é pra eu estar com um copo de cerveja na mão, na mesa do bar da esquina? Não. Porque você precisa passar uma imagem de profissionalismo. Você precisa passar uma imagem de credibilidade. Vou dar aqui o exemplo do meu próprio Instagram. A minha foto do Bia Dutra PMU é diferente da minha foto aqui do A Bianca Dutra. Por quê? Porque aqui eu quero o quê? Mostrar acessibilidade. Eu quero que vocês tenham a sensação que vocês podem me tocar assim. Bia, me ajuda aqui. Bia, vê se isso aqui tá bom. Lá no Bia Dutra PMU, não. No Bia Dutra PMU, eu sou a empresária que o cliente precisa tanto de mim quanto dele. Que eu faço os meus horários, que eu atendo nos meus dias específicos, que eu tenho a minha forma de agendamento, que eu tenho as minhas regras e que é dessa forma que funciona. Ah, Bia, é que o cliente precisa mais de você? Não, os dois precisam. Mas é outro tipo de posicionamento. Aqui, não. Aqui eu quero transmitir acessibilidade a vocês. A minha linguagem aqui é outra. Aqui eu posso brincar mais do que lá. Lá eu brinco também, que como eu já disse, a minha persona Andréia, ela é uma mulher bem resolvida. E que ela gosta dessa minha jovialidade. Mas tem que ser com equilíbrio. Aqui é diferente. Aqui eu preciso me fazer clara. Preciso dar exemplo que vocês entendam.
Então é essa estética que eu quero que vocês entendam. Se você trabalha com o público C e D, talvez o seu slogan não vai ser assim, fios prêmio, suas sobrancelhas extremamente sofisticadas. O seu slogan vai ser sobrancelhas dos sonhos por um preço que você pode pagar. Faz sentido pra vocês? Se você atende um público... Ah, Bia, mas quer dizer que a cliente de uma classe inferior, ela não quer uma sobrancelha sofisticada? Não, gente, não tem nada a ver com isso. É só uma questão de linguagem que a pessoa se identifique. Porque a palavra premium, a palavra sofisticação, vai gerar um distanciamento inconsciente. Por isso que eu falo, às vezes a gente se posiciona na internet, a pessoa pega uma fala solta e vai dizer, ah lá, a Bia tá dizendo que o pobre não gosta do sofisticado. Não, não é isso. Tem nada a ver com isso. É só no sentido de que você pode acabar criando um distanciamento. Se você olhar as minhas legendas, eu falo difícil nas minhas legendas. Fios desenhados, um a um, tecnicamente, que se camuflam aos seus pelos naturais. Entende? Por quê? Porque ali eu já vou filtrando o meu cliente. Eu já quero que o meu cliente entre, né? Que o meu visitante entre no meu Instagram e pense assim: ih, essa mulher deve ser cara. Entende? E deve ser caro. Se você atende, se o seu foco é atender classe C e D, você tem que tomar cuidado para você não passar essa imagem de caro. Você vai precisar deixar claro que seu trabalho é de excelência, sim. Que seu trabalho é muito bom, sim. E que você vai ter a sobrancelha perfeita, dos sonhos, linda e maravilhosa, por um preço que pode pagar. Vamos botar, sua micro é 250. Você parcela em 10 vezes. Você vai poder fazer um slogan. Menos de uma pizza por mês e tem as sobrancelhas dos seus sonhos. E aí vai ter a foto do seu trabalho lá, belíssimo. Agora vamos lá. Falei aqui, né? Uma sobrancelha por R$250. Quais são os obstáculos que você começa a encontrar? Se você decide trabalhar e ficar com esse público. Para você manter uma qualidade de excelência, para você manter materiais de boa qualidade, para você conseguir montar e ter um espaço esteticamente bonito, você vai precisar de algumas coisas, que é isso que nós vamos falar agora. O que você vai precisar? Se organizar muito bem financeiramente. Por quê? Para você negociar na hora que você for comprar o seu estoque. Normalmente, pagamentos à vista, você consegue barganhar um desconto. Você provavelmente vai precisar botar o quê? Mais pessoas trabalhando, fazendo uma linha de produção. Que só você sozinho, com um preço muito baixo, você não vai conseguir fazer isso que eu tô te falando, ter uma qualidade muito boa por um preço baixo. Pode observar que profissional que é até famoso, que tem preço muito bom, que eu já vi, eu não vou citar nomes aqui, tem rede de produção. É um salão grande com uma maca do lado da outra, assim, sabe, uma grudadinha na outra, uma recepção enorme e rola assim 10 micros ao mesmo tempo. Por R$250, R$300. Por quê? Porque aí ganha no volume. Aí vai conseguir o quê? Ter uma boa movimentação de dinheiro, vai ter que ter uma boa gestão. Pra quê? Pra barganhar o preço da luva, pra barganhar preço das tintas, pra conseguir o quê? Diminuir o seu custo. Para você conseguir aumentar o seu lucro. Qual vão ser as formas para você aumentar o seu lucro? Uma delas é diminuir o custo, a segunda delas é aumentar a equipe.
Entende por que às vezes muita gente acaba mudando? Porque, na verdade, apesar de parecer fácil, porque tem muita gente, né, como eu falei, mais de 40% da população brasileira, para você sobreviver uma empresa focada nisso, ela exige uma organização muito maior. Se você prezar por qualidade. E qualidade é algo que não deve ser questionável. Na área da micro, a gente sabe que as tintas estão na faixa de R$200, 220. Se você cobra uma micro 250, envolve autoclave, envolve descartáveis, envolve lâmina, envolve a tinta, envolve a luz, o ar-condicionado. Você vai ter um grande volume de mensagem, então você vai precisar às vezes de ter mais de uma recepcionista para dar conta daquela montoeira de mensagem. Você vai precisar, aí por exemplo, você vai precisar de uma recepção grande. O meu espaço, a minha recepção é mínima. É um sofá de 2 lugares, uma televisão e o meu cantinho lá do bar, do café. Agora, a minha sala de atendimento, ela é do tamanho do meu espaço inteiro. Lá embaixo já tem um cantinho do leste e a minha sala de atendimento, ela é o tamanho do espaço todo, que ela é no 2º andar. Por quê? Porque eu prezo pelo conforto da minha cliente. E eu atendo com hora marcada, espaçada. Então, não vai ter um monte de gente na minha recepção. Agora, se eu atendo volume, é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, ou é por ordem de chegada, eu vou precisar o quê? Estruturar uma recepção para comportar isso. E eu vou precisar me estruturar muito bem financeiramente para eu conseguir boas negociações. Eu vou precisar estar atenta às operadoras de cartão. Por quê, Bia? Para eu ter as melhores taxas de parcelamento. Porque esse público do C, do D, eles vão querer parcelar em 12 vezes sem juros. E a gente sabe que tem maquininhas que vai comer mais da metade do seu dinheiro. E aí não tem como, você não sobrevive. Como é que você vai cobrar amigo R$300, parcelar em 12 vezes sem juros e a maquininha comer tudo? Então entende quantos detalhes você vai precisar se atentar para você conseguir se manter no mercado como uma empresa que atende a massa? É possível? É. Mas você precisa se organizar muito bem, fazer um fundo de reserva muito bom. Você vai precisar abrir sua mente para montar equipe. Entendeu? Eu, por exemplo, não tenho plano de montar equipe. A minha agenda hoje ela é fechada para design de clientes novos e o próximo passo é não atender mais design. Bia, você vai colocar alguém atendendo design? Não. Não vou. Não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui no A Bianca Dutra com vocês foi, como eu disse, não é focar nas estratégias para quem quer trabalhar com público C e D, ok? Essa aula eu tô fazendo para mostrar para vocês o olhar que vocês têm que ter estético e de posicionamento para isso. Porque se, por exemplo, vocês começarem a criar um distanciamento muito grande e o seu público é o C e o D, você pode ter o efeito reverso. Você pode começar a perder cliente. Então vocês têm que estar atento a esse senso estético. Agora, não, Bia, eu tô numa transição. Eu quero parar de fazer promoção. Eu quero parar de ser a mais barata. Então, você tá no lugar certo. É aqui que a gente vai falar sobre isso. Beleza? Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa.
Um outro exemplo muito bom para deixar claro para vocês é a Coca-Cola e a Dolly. A Coca-Cola, pensa no urso polar que eles fazem, né? Tipo, gráfico nos anúncios da Coca-Cola, e pensa na Dolly. Olha a preocupação de estética que a Dolly tem. Vamos ser realistas? Nenhuma. Aquele bonequinho com um designer gráfico super antigo. Bia, você tá querendo dizer que a classe D e C não se preocupa com estética? Não. Até porque todo mundo bebe Coca-Cola. Pode não ser todo dia, mas todo mundo dá um jeitinho de beber Coca-Cola de vez em quando. Mas o que eu quero que vocês treinem é o olhar de vocês, para vocês entenderem essa diferença estética, para vocês equilibrarem o posicionamento de vocês e você conseguir ir mapeando e lapidando isso, tá? Como eu disse, não é o foco aqui, não é o meu foco, porque como eu falei, eu acho que é muito mais trabalhoso, demanda muito mais energia, tanto física, de você atender muita gente e gerenciar uma equipe muito grande, né, ter um suporte muito bom para responder o WhatsApp, aquela coisa toda, ter muita gente ali para servir o cafezinho, para servir a água, aquela coisa toda. Então não é o meu foco, não é o meu objetivo, mas se for o seu, saiba que é possível sim, é só você ir abrir a sua mente para isso, de que você vai precisar se organizar muitas vezes o dobro. Bia, decidindo a minha persona, mas ainda não tenho como fazer tráfego. Como encontrá-la? Na sua forma de se posicionar. Você se posicionando corretamente, você vai atraindo ela usando as hashtags. Vê se na sua cidade tem algum grupo onde as pessoas compartilhem coisas. Entendeu? É importante. Você a persona não vai cair assim como uma do céu, não. É um exercício diário. Você vai postando, vai melhorando as suas legendas. E você tem que saber, você definiu a sua persona. Já é com base nas clientes que você tem ou aonde você quer chegar? Isso também é importante. Ficou claro, gente? Gostaram dessa aula surpresa? Então vamos encerrar, foi uma aula rapidinha. Mais ou menos, né? Foi quase 50 minutos de aula. Ficou alguma dúvida? Ah, obrigada. E é isso, gente. Que vocês tenham assistido essa aula com o coração aberto, que entendam que não tem certo e errado. É só saber aplicar as estratégias corretas. E que qualidade não é questionável, ok?